A embaixadora Helena Vasquez estava no centro da Câmara do Conselho e sentiu o peso de 1000 olhos alienígenas sobre ela. A sala era enorme, construída para impressionar e intimidar. Colunas de cristal vivo erguiam-se em direção a um teto perdido em nuvens artificiais. Representantes de 200 espécies enchiam as galerias curvas, e seus corpos variavam desde o insetoide de gaseus até formas que machucam o olho humano ao olhar diretamente. Helena já esteve aqui muitas vezes antes. Ela proferira palavras de amizade, oferecerá assistência humana e prometera a cooperação. Hoje parecia diferente, hoje o próprio ar parecia mais pesado. O alto conselheiro Meteran do domínio Velfi ergueu um de seus 7 braços e a Câmara ficou em silêncio. Sua espécie liderou o Conselho por 3000 anos. Eles eram antigos, poderosos e absolutamente certos de sua própria sabedoria. O Conselho reconhece o embaixador Vasquez do coletivo humano, disse Meteran. Sua voz passou por implantes de tradução tão fria e formal. Você foi intimado para receber notificação da Resolução 7742. Helena manteve o rosto neutro, convocada, não convidada, não solicitada, convocada como uma serva. Estou aqui para ouvir, ela disse simplesmente. Meteran gesticulou e uma exibição holográfica preencheu o centro da Câmara. O texto rolava na escrita galáctica comum, mas Helena já sabia o que diria. Seus serviços de inteligência obtiveram uma cópia há 3 dias. Para a contínua harmonia e segurança da civilização galáctica, leu Meteran. O Conselho determinou que certas medidas devem ser implementadas em relação à integração humana na comunidade maior. Helena ouviu enquanto ele delineava a resolução. As colônias humanas aceitariam comitês de supervisão do Conselho com autoridade total sobre a governação local. As tecnologias de defesa humana, particularmente seus sistemas de comunicação mais rápidos que a luz e os geradores de escudos, seriam transferidas para o controle do Conselho para redistribuição às espécies menos avançadas. O crescimento da população humana seria regulado de acordo com as cotas do Conselho. As forças militares humanas seriam reduzidas em 60% e colocadas sob o comando do Conselho. A lista continuou. Cada ponto foi apresentado como razoável. Cada um estava envolto em uma linguagem sobre justiça, igualdade e harmonia galáctica. Cada um retirou outro pedaço da independência humana. Quando Meteran terminou, a Câmara ficou em silêncio. Representantes de dezenas de espécies observavam Helena com expressões que iam da curiosidade à satisfação. A delegação da DREF estalou as mandíbulas no que era considerado diversão entre sua espécie. O coletivo vos cantarolou com uma antecipação mal disfarçada. Helena entendeu o que estava acontecendo. A humanidade foi muito bem-sucedida e muito prestativa para se apresentar nos assuntos galácticos. Eles tinham se tornado valiosos e agora o Conselho queria possuir esse valor em vez de simplesmente beneficiar dele. Percebo, disse Helena cuidadosamente, que a humanidade não foi consultada na elaboração desta resolução. O Conselho não. Exigir consulta para garantir a segurança galáctica. Meteran respondeu, sua espécie obedecerá, assim como todas as espécies cumprem as diretrizes do Conselho. E se decidirmos não obedecer, uma onda de surpresa percorreu as galerias. As espécies não questionaram o Conselho. As espécies não usavam palavras como escolher quando o Conselho decidia. Os 7 olhos de Meteran se estreitaram. O Conselho tem muitos métodos para garantir o cumprimento, mas estou certo de que tais medidas não serão necessárias. A humanidade sempre se mostrou razoável. Helena pensou na palavra razoável. Ela pensou nos 2 séculos desde o primeiro contato. Quando a humanidade tropeçou em uma galáxia já ordenada, estruturada e controlada. Ela pensou em como os humanos se adaptaram, contribuíram, se sacrificaram. Eles morreram em operações de manutenção da paz do Conselho. Eles trabalharam até a exaustão para reconstruir mundos devastados por desastres. Eles compartilharam tecnologia e conhecimento livremente, sem pedir nada em troca além de amizade. E este foi o resultado. O Primuncio viu a humanidade dar, e dar, e dar. E concluíram que os humanos eram fracos, que podiam ser capturados. Devo consultar a Terra antes de dar uma resposta formal, disse Helena. Solicito tempo para me comunicar com meu governo.
Metera acenou com o braço desdenhosamente. Você tem 72 horas padrão. O Conselho está confiante de que a humanidade reconhecerá a sabedoria da conformidade. Helena é um presságio ligeiramente. O gesto mínimo de respeito que o protocolo exigia. Então ela se virou e saiu da câmara. Ela sentiu aqueles 1000 olhos seguindo-a, sentiu o peso das expectativas alienígenas pressionando suas costas. Eles estavam tão confiantes, tão certos de que os humanos curvariam a cabeça e aceitariam tudo o que lhes fosse exigido. Eles não tinham ideia do que estava por vir. A nave de Helena deixou a estação municipal em 1 hora. Ela sentou-se sozinha em seus aposentos enquanto as estrelas passavam pela janela de observação. Sua mente trabalhando em possibilidades e preparativos. Seu comunicador foi ativado. O rosto que apareceu na tela pertencia ao secretário-geral David Shen, líder do Human Collective. Ele era um homem mais velho, com cabelos grisalhos e olhos cansados, mas aqueles olhos eram penetrantes e alertas. Recebemos a resolução, disse ele. É pior do que nossas projeções. Eles nem estão mais fingindo, Helena respondeu. Isto é uma aquisição. Lento e legal, envolto em linguagem burocrática, mas mesmo assim uma aquisição. Shen assentiu. O Conselho de Segurança está em sessão de emergência desde que o texto vazou. Há décadas que nos preparamos para algo assim, mas não creio que alguém realmente acreditasse que isso aconteceria. Quais são as nossas opções? Shen recostou-se na cadeira. Opção 1, nós cumprimos. Rendemos nossa independência aos poucos e nos tornamos outra espécie subjugada. Na coleção do Conselho, dentro de um século, a civilização humana como a conhecemos deixa de existir, isso não é uma opção. Não, não é. A expressão de Shen endureceu. Opção 2, nós lutamos. Nós temos a capacidade. Nossos militares têm desenvolvido silenciosamente tecnologias que nunca compartilhamos com o Conselho. Mas a guerra custaria trilhões de vidas, tanto humanas como alienígenas. Isso destruiria a economia galáctica. Provaria tudo o que os nossos inimigos dizem sobre a agressão humana. Helena esperou. Ela sabia que havia uma terceira opção. Tinha que haver. A opção 3, disse Shen lentamente, é algo que nunca tentamos antes. Algo que o Conselho não espera porque nenhuma espécie jamais fez isso. Nós vamos embora. Shen assentiu. Nós vamos embora. Não com raiva. Não com medo. Simplesmente paramos de participar. Retiramo-nos do espaço concelhio, fechamos as nossas fronteiras e construímos algo novo. Helena sentiu algo mudar em seu peito. Foi assustador essa ideia. Também foi libertador. A galáxia depende de nós, disse ela. Operações de manutenção da paz, resposta a desastres, tecnologia médica, apoio agrícola. Se partirmos, a galáxia terá que sobreviver sem nós. E talvez, pela primeira vez, eles entendam o que consideram natural. A nave viajou pelo vazio do espaço enquanto Helena considerava o peso desta decisão. Ela pensou nas colônias humanas espalhadas por 100 mundos. Ela pensou nos milhões de humanos que construíram vidas no espaço do Conselho, que tinham amigos, famílias e negócios interligados com civilizações alienígenas. Ela também pensou na Resolução 7742, nos comitês do Conselho que controlam as cidades humanas, nas crianças humanas crescendo sob cotas que lhes diziam quantas delas poderiam existir, nas naves humanas despojadas de defesas e nos soldados humanos colocados sob comando alienígena. Quanto tempo temos? Ela perguntou, os preparativos estão em andamento há anos. Podemos começar a retirada dentro de alguns dias, se quisermos. A questão é se escolhemos. Helena se lembrou de algo que seu avô lhe contou quando ela era jovem. Ele havia sido pescador na costa do Chile antes do primeiro contato. Antes que a humanidade soubesse que havia mais alguém nas estrelas. Ele lhe dissera que o mar respeitava quem se respeitava. Se você deixasse as ondas te empurrassem, elas te afogariam. Mas se você permanecesse firme, se escolhesse seu próprio rumo, o mar se abriria diante de você. O Conselho confundiu cooperação humana com submissão.
Eles observaram a humanidade ajudar e compartilhar sacrifícios, e concluíram que os humanos precisavam de aprovação, que os humanos ansiavam por aceitação, que os humanos fariam qualquer coisa para permanecerem parte da civilização galáctica. Eles estavam prestes a descobrir o quanto estavam errados. Entregarei nossa resposta quando retornar, disse Helena. 72 horas, foi o que nos deram. O que você vai dizer a eles? Helena olhou para as estrelas. Em algum lugar entre eles estava a Terra, o pequeno mundo azul onde a humanidade nasceu. Parecia tão frágil daqui, tão sozinho na escuridão. Mas sobreviveu às eras glaciais, aos asteroides, às guerras e às pragas. Deu origem a uma espécie que se recusou a ser conquistada. Vou dizer-lhes que a humanidade sempre valorizou a paz, disse ela. Que trabalhamos para isso, nos sacrificamos por isso, sangramos por isso. Mas paz não é submissão. Paz não é rendição. A paz é para as partes que escolhem respeitar-se mutuamente. Ela fez uma pausa, sentindo as palavras tomarem forma. E quando uma parte decide que o respeito já não é necessário, quando uma parte decide que a outra existe apenas para servir e obedecer, então a paz torna-se uma prisão. E os humanos nunca foram bons em ficar em gaiolas. Shen ficou em silêncio por um longo momento. Então ele sorriu e, pela primeira vez desde o início da crise, parecia um homem que sabia exatamente o que precisava ser feito. Deles o inferno, Helena. A comunicação terminou. Helena sentou-se sozinha na escuridão de seus aposentos, observando as estrelas passarem. Em 72 horas, ela estaria novamente perante o conselho. Ela falaria palavras que mudariam a galáxia para sempre. E então a humanidade faria o que sempre fez quando foi longe demais. Eles fariam isso. As 72 horas passaram em silêncio. O conselho esperava negociações, pedidos de reconsideração, talvez até ameaças. O que eles receberam não foi nada. A embaixadora Helena Vasquez regressou à Câmara do Conselho precisamente na hora marcada. Ela caminhou até o centro da sala, olhou para os representantes reunidos de 200 espécies e falou claramente. O coletivo humano considerou a Resolução 7742. Recusamos aceitar seus termos. O sumo conselheiro Matera inclinou-se para a frente, estreitando seus 7 olhos. Você recusa. Talvez você não entenda as consequências da recusa. Nós entendemos perfeitamente, disse Helena. Simplesmente não concordamos. A humanidade juntou-se à comunidade galáctica como parceiros, não como sujeitos. Contribuímos gratuitamente e pedimos apenas amizade em troca. A Resolução 7742 nos trata como um povo conquistado. Não estamos conquistados. Não vamos fingir que somos. Murmúrios ecoaram pelas galerias. O conselheiro de Sharon do Império Dreatri estalou as mandíbulas no que poderia ter sido diversão ou raiva. Então você escolhe a guerra? Materan perguntou. Não, Helena disse. Não escolhemos nada tão dramático. Nós simplesmente escolhemos partir. Ela enfiou a mão na bolsa diplomática e retirou um único cristal de dados. Ela o colocou no pódio central e recuou. Contém notificação formal de retirada das humanidades de todos os acordos, tratados e acordos de cooperação do Conselho. Com efeito imediato, o pessoal humano começará a sair do espaço do Conselho. Dentro de 30 dias padrão, nenhum navio humano, cidadão ou instalação permanecerá dentro de suas fronteiras. Por um momento, a Câmara ficou completamente silenciosa. Então o caos irrompeu. Os representantes gritaram perguntas. E exigências. Várias espécies tentaram acessar o cristal de dados remotamente, apenas para encontrá-lo protegido por criptografia além de sua capacidade de quebra. Materan bateu com o bastão cerimonial no chão, mas a ordem demorou longos minutos para ser restaurada. Isto é inaceitável, disse Materan, quando finalmente pôde ser ouvido. Nenhuma espécie jamais se retirou do Conselho. As implicações econômicas e estratégicas por si só já não são da nossa conta, interrompeu Helena. Você deixou sua posição clara, Alto Conselheiro. A humanidade existe para servir aos interesses do Conselho. A nossa tecnologia, o nosso trabalho,
o nosso próprio crescimento populacional devem ser controlados para seu benefício. Rejeitamos essa posição. Construiremos o nosso próprio futuro, separados da influência do Conselho. Você não pode sobreviver sozinho. O conselheiro Texaron gritou, sua espécie é muito jovem, muito fraca. Você precisa da proteção do Conselho, Helena sorriu. Não foi uma expressão calorosa. Talvez você esteja certo. Talvez a humanidade enfrente dificuldades sem a orientação do Conselho. Mas preferiríamos lutar como pessoas livres do que como servos prósperos. Ela se virou e saiu da câmara. Ninguém tentou impedi-la, embora a retirada tenha começado poucas horas depois. Através do espaço do Conselho, trabalhadores humanos largaram as suas ferramentas e dirigiram-se para as estações de transporte. Os engenheiros humanos encerraram projetos no meio da construção, deixando estruturas incompletas que outras espécies levariam décadas para serem concluídas. Os médicos humanos terminaram de tratar seus pacientes atuais e fecharam suas clínicas. Professores humanos deram aulas finais e se despediram dos alunos que não entendiam por que seus instrutores favoritos estavam saindo. No mundo fronteiriço de Quelote Prime, o comandante Marco Stone recebeu ordens para retirar seu batalhão de manutenção da paz. Eles mantiveram a linha entre duas espécies hostis durante 3 anos, evitando uma guerra que teria matado milhões de pessoas. O comando quer confirmação. Seu oficial de comunicações relatou retirada total em 48 horas. Stone olhou para o território disputado. Ambos os lados estavam se comportando porque as forças humanas estavam entre eles. Sem essa presença, a violência recomeçaria em poucos dias. Envie a confirmação, disse Stone. Comece os procedimentos de evacuação. Senhor, se partirmos, o acordo Quelote entrará em colapso. A luta começará novamente. Eu sei. Stone virou-se para encarar seu oficial. Mas não criamos esse conflito. Há 3 anos que asseguramos, enquanto ambos os lados se recusavam a estabelecer uma paz verdadeira. Talvez seja a hora de aprenderem a resolver seus próprios problemas. Cenas semelhantes ocorreram em toda a galáxia. Os especialistas agrícolas humanos deixaram mundos que dependiam da sua experiência para evitar a fome. As equipes de resposta a desastres humanos embalaram seus equipamentos e voltaram para casa. Os comerciantes humanos cancelaram contratos no valor de bilhões de créditos, aceitando enormes perdas financeiras sem reclamar. O Conselho assistiu com crescente alarme. Eles esperavam uma resistência que pudessem superar, um desafio que pudessem punir. Eles não esperavam esta partida silenciosa e metódica. Na verdade, eles estão indo embora. O almirante Kete do coletivo vos apresentou-se na sessão do Conselho de Emergência. Todas as instalações humanas estão sendo desmanteladas. Cada cidadão humano está sendo chamado de volta. Eles não estão negociando, não estão exigindo concessões. Eles estão simplesmente indo, deixe-os ir. O conselheiro Texaron disse. Eles voltarão rastejando dentro de um ciclo. A sua economia não pode funcionar sem o comércio municipal. A vocalização sussurrante do almirante Kete indicava ceticismo. Com respeito, conselheiro, a humanidade negocia com o Conselho há séculos. Nesse período, tornaram-se essenciais para operações em 17 setores. A sua partida causará perturbações significativas. Podemos administrar a disrupção, disse Metoda. Outras espécies preencherão as lacunas que deixarem. Que até não discutiu. Ele serviu ao lado das forças humanas durante a campanha de pacificação da orla exterior. Ele tinha visto como eles lutaram, como pensaram, como planejaram. Ele não acreditou nem por um momento que eles estavam partindo sem uma estratégia. Mas o Conselho não quis ouvir avisos. O Conselho queria acreditar que a humanidade era fraca demais para sobreviver sozinha. 3 semanas após a retirada, a primeira crise atingiu. O mundo de Draxis Sétima vinha sofrendo com uma praga crescente que destruiu colheitas e deixou o solo estéril. Especialistas agrícolas humanos têm trabalhado para contê-lo, desenvolvendo tratamentos e programas de reabilitação que levariam anos para serem concluídos. Quando esses especialistas partiram, a praga se espalhou sem controle.
Em poucos dias, metade do planeta terras agrícolas foram afetadas. Em poucas semanas, a produção de alimentos entrou em colapso total. O governo Draxis enviou apelos urgentes ao Conselho. Eles precisavam de ajuda. Eles precisavam que os especialistas humanos retornassem. Eles precisavam de alguém para salvá-los. O Conselho despachou equipes agrícolas ricas. Eram cientistas competentes, habilidosos na sua área, mas nunca tinham lidado com uma praga como esta. Os tratamentos que tentaram pioraram as coisas. Os programas de reabilitação que conceberam não levaram em conta a química única do solo de Draxis VII. 2 meses após a retirada humana, Draxis VII declarou emergência planetária. 3 milhões de cidadãos enfrentaram a fome. Desastres semelhantes ocorreram em todo o espaço do Conselho. A fronteira de Dreuvantas explodiu em guerra aberta sem forças de manutenção da paz humanas para manter a linha. Um acidente numa mina em Korot 7 matou 40.000 trabalhadores porque ninguém conseguiu coordenar um resgate com a mesma eficiência que as equipas de emergência humanas. As rotas comerciais que dependiam da experiência humana de navegação tornaram-se perigosas e os custos de transporte triplicaram. O Conselho esforçou-se para responder, mas passou tanto tempo a depender da assistência humana que se esqueceram de como gerir as crises por si próprios. Os comitês debateram enquanto pessoas morriam, as burocracias processavam a papelada enquanto os mundos ardiam e, apesar de tudo, o espaço humano permaneceu em silêncio. Os navios enviados para investigar as fronteiras desapareceram, e não foram destruídos, pelo que se sabia. Suas tripulações apareceram semanas depois em estações neutras, confusas e desorientadas, sem nenhuma lembrança do que havia acontecido com elas. As sondas não detectaram nada. As varreduras dos sensores revelaram apenas o espaço vazio onde antes existiam colônias humanas. Era como se uma civilização inteira tivesse simplesmente deixado de existir. Rumores se espalharam pela galáxia. Alguns alegaram que a humanidade se autodestruiu, que a sua partida foi o início de um suicídio coletivo. Outros sussurraram que os humanos haviam descoberto algo terrível, algo que os forçou a se esconder do resto do universo. Alguns sugeriram que a humanidade estava construindo algo, preparando-se para algo, esperando o momento certo para revelar o que havia se tornado. A verdade era mais simples e assustadora do que qualquer boato. A humanidade não estava morrendo, a humanidade não estava se escondendo, a humanidade estava observando, num centro de comando nas profundezas do espaço protegido. O secretário-geral Shen revisou relatórios de toda a galáxia. Ele viu as crises desenrolarem-se, os fracassos multiplicarem-se, a confiança do Conselho desmoronar-se lentamente. Os 7 de Drachi estão solicitando ajuda humanitária. Segundo sua ajuda, eles entraram em contato através de canais secundários, oferecendo concessões significativas. Diga-lhes que lamentamos o seu sofrimento, mas que não podemos interferir nos assuntos do Conselho. Senhor, as pessoas estão morrendo. Shen fechou os olhos. Esta foi a parte mais difícil. A galáxia estava sofrendo porque a humanidade havia se retirado e todos os instintos gritavam para ele ajudar. Foi isso que os humanos fizeram. Eles viram problemas e os consertaram. Eles viram o sofrimento e o aliviaram, mas o Conselho teve que aprender. Eles tinham que entender o que eles tinham como certo. Se a humanidade recuasse ao primeiro sinal de problema, a lição estaria perdida. O Conselho criou esta situação, disse ele calmamente. Eles exigiram controle sobre nosso povo, nossa tecnologia, nossa própria existência. Eles queriam nos possuir. Agora eles estão aprendendo o que significa administrar sem nós. E quando aprenderam, Shen abriu os olhos e olhou para o mapa do espaço humano. 100 mundos escondidos atrás de defesas que o Conselho não conseguiu penetrar. Conectado por redes de comunicação, o município não conseguia escutar. Então veremos se realmente aprenderam ou se apenas aprenderam a esconder o desprezo. Ele voltou para os relatórios. Observando a galáxia lutando com problemas, ela nunca teve que resolver sozinha. Deixe-os aprender. Passaram-se 6 meses e a galáxia começou a quebrar. A guerra Dreuvantus ceifou 1 bilhão de vidas. Ambos os lados culparam o outro, mas ambos sabiam a verdade.
A guerra nunca teria recomeçado se as forças de manutenção da paz humanas tivessem permanecido. Uma linha tênue de humanos determinados e pacientes reteve séculos de ódio. Sem eles, esse ódio explodiu em massacre. No dia 7 de Corinto, o desastre mineiro tornou-se uma crise permanente. Os túneis subterrâneos permaneceram inundados. O equipamento de resgate é inadequado. A coordenação entre as equipes de resgate é inexistente. Os corpos nunca seriam recuperados. As famílias nunca teriam um encerramento. Os 7 de Drachi sobreviveram à fome, por pouco. Os carregamentos de alimentos do conselho tinham chegado, mas eram do tipo errado de cereais. Incompatível com a digestão draxiana, milhões de pessoas sofreram desnutrição antes de o problema ser identificado. A praga agrícola continuou a se espalhar e ninguém sabia como impedi-la. O alto conselheiro Meteran presidiu sessões de emergência que pareciam nunca ter fim. Os representantes gritaram uns com os outros, culpando esta espécie ou aquela política pelos fracassos que se multiplicavam a cada dia. A unidade que o Conselho manteve durante milênios estava a ruir. Devemos forçar os humanos a retornar. O conselheiro Dexar insistiu em mais uma reunião de emergência. Envie uma frota para suas fronteiras. Demonstrar que não toleraremos esse abandono. O almirante K. Vet Sumi encheu a câmara com um tom de paciência cansada. Enviamos navios. Eles não retornam. Enviamos sondas. Eles não detectam nada. Quaisquer que sejam as defesas que a humanidade construiu, elas estão além da nossa capacidade de penetrar. Impossível. Dexaran clicou. Os humanos fazem parte do espaço do Conselho há apenas 2 séculos. Eles não podem ter desenvolvido tecnologia que não possuímos e, no entanto, eles o fizeram. Nossos analistas acreditam que estão se preparando para esse momento há décadas. Talvez mais. Eles previram que algum dia o Conselho iria exagerar e construíram inconformidade. Method levantou um de seus 7 braços, pedindo silêncio. O que seus analistas recomendam? Keter ficou quieto por um momento. Quando ele falou, sua voz carregava um peso que silenciou até mesmo os cliques de Dexara. Eles recomendam que esperemos. A humanidade não está nos atacando. Eles não estão fazendo exigências. Eles simplesmente existem separadamente. Nossas tentativas de forçar o contato falharam. Talvez seja hora de aceitar essa realidade. Aceitar que uma espécie menor desafiou o Conselho e escapou às consequências? Dexara exigiu. Se permitirmos isso, outros nos seguirão. Nossa autoridade desmoronará. Nossa autoridade já está desmoronando. Keter respondeu. Mas não por causa do desafio humano. Está desmoronando porque não podemos resolver os problemas que os humanos usam para resolver para nós. Está a desmoronar-se porque revelamos a nossa dependência de uma espécie que consideramos inferior. A câmara caiu em um silêncio amargo. A verdade doía e ninguém queria reconhecê-la. Atrás dos muros do seu espaço protegido, a humanidade não estava ociosa. O secretário-geral Shen esteve diante de uma reunião de líderes humanos de todo o coletivo. Presidentes e governadores, almirantes e cientistas, todos ligados através de canais seguros que a tecnologia do Conselho não conseguiu detectar. A galáxia está nos observando falhar, disse ele. Não, a galáxia está vendo eles falharem. Mas eles também estão observando para ver o que faremos a seguir. O almirante Cerro Conco, comandante da Força de Defesa Humana, falou. Nossas defesas estão seguras. Concluímos a rede de escudos em torno de todas as principais colônias. Qualquer frota do Conselho que se aproxime será detectada a anos-luz de distância e tratada de acordo. Lidado como? Pergunte ao governador Liu, da alta colônia de Nushan. De forma não letal, por enquanto, interceptamos suas naves, transportamos suas tripulações para o espaço neutro com suas memórias do encontro bloqueadas e enviamos as naves de volta vazias. Faz questão de não lhes dar corpos para se unirem. A doutora Yuki Tanaka, chefe da divisão de ciência do coletivo, acrescentou seu relatório. Fizemos avanços significativos nos últimos 6 meses. O isolamento na verdade acelerou nossa pesquisa.
Não estamos mais compartilhando recursos com projetos do Conselho, então tudo vai para o nosso próprio desenvolvimento. Shen acenou com a cabeça e, compacto, houve um momento de satisfação ao redor da mesa. O Pacto Humano tem sido uma teoria durante anos, um plano de contingência no caso de o Conselho se tornar hostil. Agora estava se tornando realidade. 17 espécies fizeram contato através de canais secundários, disse Alna Vasquez, que passou de embaixador a diplomata-chefe da nova ordem. 12 solicitaram formalmente a adesão. Os outros ainda estão testando o cenário, com medo de retaliação do Conselho se forem pegos. Que tipos de espécies? Perguntou Shen, aqueles que o Conselho ignorou, aqueles demasiado pequenos para terem importância, demasiado fracos para ameaçarem, demasiado diferentes para serem compreendidos. Os Querhot vão enviar uma delegação formal no próximo mês. Os Velozes já realocaram 3 naves coloniais para o nosso espaço. Shen sorriu, esta era parte do plano que o Conselho nunca teria previsto. A humanidade não estava construindo um império, estava construindo uma alternativa. Durante milênios, o Conselho foi o único jogo na galáxia. Se você queria proteção, você se juntou ao Conselho. Se você quisesse comércio, você passaria pelo Conselho. Se quisesse existir num espaço civilizado, aceitava a autoridade do Conselho. Agora havia outra opção. O Querhot chegou à colônia humana de Nova Genebra em um navio que parecia ter sido remendado após salvamento. A delegação era composta por 12 seres pequenos e peludos, com 6 patas cada e olhos que ocupavam metade do rosto. Eles eram uma espécie do Conselho há 800 anos. Naquela época, eles receberam a função de processadores de resíduos. Toda a sua civilização foi reduzida a coletores de lixo para as raças mais poderosas. Eles solicitaram um tratamento melhor 307 vezes. Todas as petições foram negadas. Eleanor Vasquez encontrou-se com eles na sala de recepção diplomática. Sala modesta com cadeiras confortáveis e iluminação natural. Nenhuma coluna de cristal, nenhuma galeria cheia de observadores. Apenas um espaço tranquilo para conversar. Bem-vindo ao Pacto Humano, disse ela. Estamos felizes por você estar aqui. A líder Querhot, cujo nome pode ser traduzido aproximadamente como aquela que se lembra, olhou ao redor da sala com seus olhos enormes. Não é o que esperávamos, disse ela através do seu dispositivo de tradução. O que você esperava? Algo. Como conselho, grandes câmaras, símbolos de poder, lembretes de que somos pequenos. Leonor sorriu. Não acreditamos nesse tipo de lembrete. Aqui, todas as espécies têm voz igual. Cada preocupação é ouvida. Cada contribuição é valorizada. Estas são palavras que o Conselho também pronuncia. Sim, mas estamos falando deles. Nos dias seguintes, a delegação Querhot tomou conhecimento do Pacto Humano. Eles aprenderam sobre os acordos de defesa mútua que protegiam todos os membros igualmente. Aprenderam sobre as parcerias econômicas que partilhavam recursos com base na necessidade e não no poder. Eles aprenderam sobre a estrutura de governança que dava voto a cada espécie. Independentemente do tamanho ou da força, eles também aprenderam sobre a humanidade. Eles observaram crianças humanas brincando em parques ao lado de crianças alienígenas. Eles viram médicos humanos tratando pacientes velozes com o mesmo cuidado que dispensavam à sua própria espécie. Eles observaram engenheiros humanos trabalhando ao lado de espécies. O Conselho nunca teria considerado digno de consulta. Seu povo é estranho. Ela que se lembra disse a Eleanor no último dia da visita, você tem o poder de dominar. Vimos suas naves, sua tecnologia, suas defesas. Você poderia nos forçar a servi-lo como o Conselho nos obriga. Poderíamos, concordou Eleanor. Escolhemos não fazê-lo. Por quê? Eleanor pensou sobre a questão. Era uma pergunta que a humanidade vinha se perguntando há séculos. Por que ajudar os outros quando você poderia explorá-los? Por que compartilhar quando você pode acumular? Por que cooperar quando você pode conquistar? Porque sabemos o que é ser subestimado, disse ela. Sabemos o que significa ser considerado fraco, primitivo e indigno de respeito. O Conselho olhou para a humanidade e viu servos.
Recusamo-nos a olhar para qualquer espécie dessa forma. Aquela que se lembra ficou em silêncio por um longo momento. Então ela estendeu uma de suas mãos pequenas e delicadas e tocou o braço de Eleanor. O K aceitam ser membros do pacto humano. Lembraremos o que você nos ofereceu. Lembraremos o que você escolheu ser. A notícia da decisão do Carit se espalhou pelas redes ocultas da galáxia. Outras espécies que tinham sofrido com a indiferença do Conselho, começaram a notar. O fio de interesse tornou-se um fluxo. O Conselho assistiu com crescente alarme à medida que o seu controle se esvaía. Eles esperavam que a humanidade lutasse sozinha. Em vez disso, a humanidade estava construindo algo novo. Algo que ameaçava tudo que o Conselho representava. Uma sessão de emergência foi convocada. Representantes reunidos na Grande Câmara. Mas o clima era diferente agora. O medo substituiu a arrogância. A incerteza substituiu a confiança. Devemos agir. Conselheiro, o Sharen exigiu. Cada espécie que se junta ao pacto humano enfraquece a nossa posição. Cada dia que esperamos torna sua alternativa mais atraente. E que ação você propõe? Metoda perguntou cautelosamente. Não podemos penetrar nas suas defesas. Não podemos forçá-los a regressar. Não podemos sequer impedir que os nossos próprios membros se juntem a eles. Então devemos mudar nossa abordagem. O almirante Cavete disse calmamente. Devemos nos fazer uma pergunta que nunca fizemos antes. Que pergunta? Cavete olhou ao redor da Câmara para os representantes de 200 espécies. Muitos dos quais foram forçados a aderir ao Conselho. Muitos dos quais ficaram apenas porque não viam alternativa. Devemos perguntar por que eles estão saindo. E devemos perguntar se talvez, apenas talvez, eles estejam certos em partir. A Câmara entrou em erupção. Um ano após a retirada. Uma única nave humana emergiu das profundezas ocultas do espaço compacto e aproximou-se do Conselho. Estação. A embarcação era diferente de tudo que os sensores do Conselho haviam registrado antes. Era elegante e gracioso. Seu casco era coberto por um material que parecia se mover e fluir como metal vivo. Moveu-se sem propulsão visível. Deslizando pelo espaço como se o próprio vazio o transportasse adiante. Plataformas de defesa bloqueadas imediatamente. Armas carregadas. As frotas que esperavam exatamente por esse momento começaram a se mobilizar. Vaso humano. Você está violando o espaço do Conselho. O comandante da estação transmitiu. Desligue seus motores e prepare-se para embarcar. A resposta veio com uma voz calma e familiar. Esta é a embaixadora Helena Vasquez do Pacto Humano. Trago uma mensagem para o Conselho. Solicito permissão para me dirigir à Assembleia. O comandante hesitou. Suas ordens foram claras. Qualquer nave humana deveria ser detida e revistada. Mas algo naquele navio o deixava inquieto. É confiança. É total falta de preocupação com as armas apontadas para ele. Ele contatou diretamente o alto conselheiro Metera. Deixe-a se aproximar, ordenou Metera. Mas mantenha as armas prontas. Se ela fizer algum movimento hostil, destrua-a. O navio Helena atracou na estação sem incidentes. Ela andou pelos corredores sozinha. Passando por guardas que a observavam com um misto de curiosidade e medo. Ela parecia mais velha do que quando partiu, ainda mais. Havia algo em seus olhos que não existia antes. A sala do conselho estava lotada quando ela chegou. Todos os representantes estiveram presentes, mesmo aqueles que normalmente compareciam apenas por holograma. Eles estavam esperando por esse momento, sonhando com ele, temendo. Helena caminhou até o centro do salão e olhou para as galerias. Há um ano, ela esteve aqui e anunciou a partida da humanidade. Agora ela voltou, mas não como suplicante. Alto conselheiro, ela disse. Honrados representantes, trago saudações do Pacto Humano, do Pacto Humano. O conselheiro Dexaran clicou zombeteiramente. Uma coleção de fracassos e desajustes. A humanidade e todos os restos que pudessem recolher do nosso lixo. Helena sorriu.
Não foi uma expressão gentil. Deixe-me contar sobre esses recados, ela disse. Os Keret, que vocês usaram como processadores de resíduos durante 8 séculos, desenvolveram a tecnologia de reciclagem mais eficiente da galáxia. Eles podem recuperar 99% de qualquer material para reutilização. O Velozi, que você descartou por ser muito ágeis para o trabalho real, criaram técnicas médicas que podem curar ferimentos que seus médicos consideram fatais. Os Tornaqui, que você pode encontrar em um único sistema porque achou sua aparência perturbadora. Mapeamos rotas do hiperespaço que reduzem o tempo de viagem em 40%. Ela fez uma pausa, deixando a informação penetrar. Cada espécie que você ignorou tinha potencial. Cada espécie que você descartou tinha algo a oferecer. Você estava muito ocupado medindo o valor pelo poder militar. Uma saída econômica para perceber o que estava bem na sua frente. Palavras bonitas, disse Metera. Mas você não veio aqui para nos dar um sermão sobre o potencial negligenciado. O que você quer? Helena enfiou a mão em sua bolsa diplomática e retirou um cristal de dados. Colocando-o no pódio central, como havia feito há um ano. Isso contém duas coisas. Primeiro, uma lista atual de membros do Pacto Humano. Acho que você achará os nomes interessantes. O conteúdo do cristal foi projetado no ar. Os nomes das espécies passaram, um após o outro. Keret, Velozi, Tornaqui, Mirat, Golem. 17 espécies no total, representando mais de 100 mundos. Mas os nomes que causaram suspiros de choque não foram as espécies pequenas. A humanidade foi resgatada da obscuridade. Eram espécies de conselho, 3 delas. Membros menores, talvez, mas ainda assim espécies que juraram lealdade ao conselho. O Proleta, Metera Ambreate. O Coletivo Vos. A Federação da Orla Exterior. Eles se inscreveram no mês passado, disse Helena. Nós aceitamos. A transição para um espaço compacto já está em andamento. Esta é a traição que Saren clicou. Eles serão punidos. Seus mundos serão. Seus mundos já estão sob proteção compacta, Helena interrompeu. Qualquer ação contra eles será considerada um ato de guerra contra todo o pacto. A Câmara ficou em silêncio. O almirante K. Vet S. Ulmen parou completamente. Até Meteran parecia sem palavras. Você disse que o cristal continha duas coisas. Meteran finalmente disse. Qual é o segundo? Uma mensagem. Não é uma exigência. Não é um ultimato. Simplesmente informações que você deveria ter. A voz de Helena mudou, tornando-se mais suave, mas de alguma forma mais poderoso. O Pacto Humano não busca guerra com o Conselho. Não temos interesse em conquistar o seu território ou destruir a sua civilização. Desejamos simplesmente existir, separadamente, de acordo com os nossos próprios valores e princípios. Mas não toleraremos agressões. Não aceitaremos ameaças. E não abandonaremos as espécies que escolheram juntar-se a nós. Qualquer ataque ao espaço compacto ou aos membros compactos será recebido com força esmagadora. Ameaçando-nos, foi o que Saren exigiu. Informando a você, Helena olhou diretamente para o conselheiro recrutador. Os movimentos da sua frota foram monitorados. Sabemos da força de ataque reunida na estação de Corinto. Sabemos dos planos de guerra que estão sendo desenvolvidos pelos seus estrategistas militares. Nós sabemos o que você está planejando. Ela fez uma pausa. Também sabemos que você irá falhar. Nossas defesas não são um blefe. Nossa tecnologia não é inferior. Passamos décadas nos preparando para este momento enquanto você presumia que éramos fracos demais para ter importância. Mostre-nos, disse Meteran de repente. Se suas afirmações forem verdadeiras, demonstre esse poder. Helena esperava isso. Ela tocou um controle em seu pulso. Em toda a estação municipal, as luzes piscaram. As exibições mudaram. Os sistemas de segurança registraram acessos de locais impossíveis. E então, durante exatamente 3 segundos, todas as telas da estação mostraram a mesma imagem, uma vista da Câmara do Conselho.
diretamente de cima, olhando para os representantes reunidos. Estamos observando você desde o ano passado, disse Helena, enquanto as telas voltavam ao normal. Conhecemos as suas comunicações, as posições da sua frota, as suas capacidades militares. Poderíamos ter usado esta informação para destruí-lo. Optamos por não fazê-lo, ela deixou isso penetrar. Essa é a mensagem que trago. O pacto humano não é seu inimigo, a menos que você decida nos tornar um. Iremos defender-nos absolutamente, mas não temos vontade de atacar. Queremos a paz, a verdadeira paz, entre iguais que respeitam a soberania uns dos outros. Almirante Cave TH falou pela primeira vez. E se oferecermos tal paz, o que acontecerá? Então conversamos. Estabelecemos fronteiras que ambos os lados honrarão. Criamos acordos comerciais que beneficiam a todos. Cooperamos em problemas muito grandes para qualquer uma das partes resolver um empréstimo. Helena abriu as mãos. Construímos algo novo juntos. Algo melhor do que o antigo relacionamento onde um lado dominava e o outro servia. Isto é inaceitável, disse o conselheiro Taxara. O conselho não negocia com rebeldes e comerciantes. Não reconhecemos este pacto. Nunca o faremos, conselheiro Taxara. A voz de Metaran cortou a câmara como uma lâmina. Você já falou o suficiente. O Drun ficou em silêncio. Mandíbulas estalando com fúria reprimida. Metaran olhou para Helena com todos os seus 7 olhos antigos. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. O peso de 3.000 anos de supremacia do Conselho. Pressionado contra a realidade de uma galáxia mudada. Há um ano, Metaran disse lentamente. Eu lhe disse que a humanidade reconheceria a sabedoria da conformidade. Eu estava errado. A admissão enviou uma onda de choque pela Câmara. Altos conselheiros não admitiam erros. Eles não reconheceram estar errados. Eu subestimei sua espécie. Presumi que a sua cooperação indicava fraqueza. Que sua generosidade provou que você poderia ser controlado. Este foi um erro que nos custou muito. Ele fez uma pausa. O conselho considerará sua mensagem. Iremos debater. Nós decidiremos. Mas digo-lhe agora, embaixador Vasquez, que o antigo relacionamento acabou. Ainda não se sabe se nos tornaremos inimigos ou parceiros. Mas nunca mais cometeremos o erro de pensar que a humanidade pode ser possuída. Eu Nabot. O mesmo gesto mínimo de respeito que ela fizera há um ano. Mas desta vez, parecia diferente. Desta vez, foi oferecido gratuitamente e não forçado. Isso é tudo que sempre quisemos. Alto conselheiro. Não domínio. Não submissão. Apenas respeite. Ela se virou e saiu da câmara. Atrás dela, o conselho irrompeu em debate. Isso continuaria por semanas. Facções formadas e dissolvidas. Velhas alianças foram destruídas. Novas possibilidades surgiram. A galáxia estava mudando e nada jamais seria o mesmo. A nave de Helena partiu da estação e voltou para o espaço compacto. Ela ficou sentada sozinha em seus aposentos, observando as estrelas, pensando no futuro. Eles conseguiram. Eles abandonaram uma paz injusta, sobreviveram ao isolamento, construíram algo novo. Eles provaram que a humanidade não poderia ser conquistada, não poderia ser controlada, não poderia ser rejeitada. Mas o trabalho estava apenas começando. A paz teria que ser negociada, mantida, defendida. O pacto teria que crescer e evoluir. Novos desafios surgiriam. Helena sorriu. A humanidade nunca teve medo de desafios. Eles só tinham medo de se render antes que o desafio fosse enfrentado. O debate do conselho durou 3 meses. As facções subiram e caíram. Velhas alianças dissolveram-se à medida que espécies que estiveram em silêncio durante séculos encontraram subitamente a sua voz. As sessões de emergência tornaram-se sessões regulares e as sessões regulares tornaram-se disputas de gritos que não resultaram em nada. O conselheiro Decharon liderou a facção que exigia a guerra. Seus discursos encheram a Câmara com uma fúria justificada.
A humanidade desafiou a ordem natural. A humanidade roubou espécies leais da proteção do Conselho. A humanidade humilhou a maior civilização da história galáctica. Tais crimes não poderiam ficar impunes. Suas palavras encontraram ouvintes ansiosos. O Império Dreth recomprometeu suas frotas. A hierarquia valoriana comprometeu os seus soldados. 12 espécies no total juntaram-se à facção de guerra, representando um poder militar significativo. Mas o almirante K. Vett liderou uma oposição mais silenciosa. Ele não fez discursos. Ele simplesmente apresentou fatos. O Pacto Humano agora incluía 23 espécies. Seu território combinado ultrapassou 40 setores. Sua tecnologia defensiva permaneceu impenetrável à varredura do Conselho. A sua economia, longe de entrar em colapso como previsto, estava a crescer a taxas que o Conselho não via há séculos. Mais importante ainda, cada tentativa de infiltração no espaço compacto falhou. Os espiões desapareceram. As naves de sonda foram devolvidas vazias. A única missão de reconhecimento militar que tentou romper as fronteiras compactas perdeu contato em segundos e foi encontrada semanas depois. Sem danos, flutuando no espaço neutro com sua tripulação inconsciente e seus núcleos de memória apagados. Podemos declarar guerra. KVTH disse ao Conselho durante uma sessão fechada. Podemos enviar nossas frotas. Mas não podemos garantir a vitória. Não podemos nem garantir que sobreviveremos à tentativa. Covardia, o Sharin sibilou. Os vós sempre foram covardes. Os vós sempre foram práticos. KVTH respondeu calmamente. Não construímos uma civilização interestelar ignorando verdades incômodas. A verdade é que a humanidade preparou-se para esta guerra enquanto assumimos que estavam demasiado fracos para lutar. A verdade é que não sabemos que armas desenvolveram. Que alianças eles formaram? Quais estratégias eles planejaram? A verdade é que iniciar uma guerra com um inimigo desconhecido é tolice e não coragem. O debate continuou, mas o ímpeto das facções de guerra foi lentamente desaparecendo. As espécies que prometeram apoio começaram a reconsiderar. Os comandantes militares que planejaram campanhas gloriosas começaram a calcular as baixas. A glória da guerra parecia menos atraente quando a vitória não estava garantida. Finalmente, após 3 meses de discussão, o alto conselheiro Meturin convocou uma votação. A resolução foi simples. Iria o Conselho prosseguir uma ação militar contra o Pacto Humano? Ou procuraria uma solução diplomática? A votação não foi apertada. 147 espécies escolheram a diplomacia. 53 escolheram a guerra. A facção de guerra havia perdido. O conselheiro Meturin saiu furioso da câmara, suas mandíbulas estalando de fúria. Isso não acabou, declarou ele. O Império Dreth se lembrará de quem escolheu a fraqueza em vez da força, mas suas palavras não tiveram poder. O Conselho havia decidido. A paz seria buscada. As negociações duraram mais 6 meses. A embaixadora Helena Vasquez liderou a delegação humana. Ela foi acompanhada por representantes de todo o pacto. Espécies que o Conselho tinha ignorado ou explorado agora sentam-se como iguais à mesa de negociações. O Conselho enviou o próprio Meturin, junto com o almirante KVTH e uma equipe de diplomatas de espécies que apoiavam a paz. Resolução. Foi uma delegação incomum. Esperava por aqueles que genuinamente queriam um acordo, em vez de por aqueles que procuravam miná-lo. Eles se encontraram em terreno neutro. Uma estação espacial nos territórios não reivindicados entre o espaço compacto e o espaço municipal. A estação foi construída especificamente para esse fim. Projetado por arquitetos humanos e decorado por artesãos karat. Um símbolo do que o pacto representava. As primeiras sessões foram difíceis. 3.000 anos de supremacia do Conselho não poderiam ser desfeitos facilmente. Meturin lutou para negociar como igual, em vez de ditar como superior. Velhos hábitos surgiram. Velhas suposições envenenaram as discussões. Mas lenta e dolorosamente, o progresso foi feito. Fronteiras foram estabelecidas. Rotas comerciais foram abertas.
Protocolos de comunicação foram acordados. A estrutura de um novo relacionamento começou a tomar forma. As negociações mais difíceis diziam respeito às espécies que deixaram o Conselho para aderir ao pacto. Meturin exigiu seu retorno. Eleanor recusou terminantemente. Durante dias, as negociações estagnaram neste ponto. Finalmente, o almirante Capvet propôs uma solução. Deixe-os escolher, disse ele. Realize referendos abertos em cada mundo. Caso a população pretenda regressar ao Conselho, poderá. Se quiserem permanecer com o pacto, podem. Deixe a democracia decidir. Meturin hesitou. O Conselho nunca permitiu tal participação e governança direta. As espécies receberam seu lugar e esperavam aceitá-lo. A ideia de perguntar-lhes o que queriam estava muito presente em tudo que o Conselho representava. Mas ele olhou ao redor da mesa de negociações. Ele viu a delegação humana calma e confiante. Ele viu os representantes compactos. Espécies que o Conselho havia rejeitado, agora falando como iguais. Ele viu o futuro tomando forma, quer ele aprovasse ou não. Concordo, ele disse finalmente. Deixe-os escolher. Os referendos foram realizados em todos os mundos disputados. Os resultados foram impressionantes. Todas as espécies optaram por permanecer no pacto. Nenhuma população votou para retornar ao controle do Conselho. Meturin aceitou os resultados com dignidade. Quaisquer que fossem seus defeitos, ele foi sábio o suficiente para reconhecer quando a história o ultrapassou. O tratado foi assinado no aniversário da retirada da humanidade. 1 ano desde que Helena saiu da Câmara do Conselho. 1 ano desde que a galáxia começou a mudar. O documento era simples para os padrões galácticos. Reconheceu o Pacto Humano como uma entidade soberana. Estabeleceu fronteiras pacíficas. Criou estruturas para comércio, cooperação e assistência mútua. Proibiu a agressão de ambos os lados. Mais importante ainda, reconheceu algo que nunca tinha sido escrito na lei galáctica antes. Que cada espécie tinha o direito de escolher o seu próprio caminho. Essa adesão a qualquer civilização deve ser voluntária. Essa paz só poderia existir entre iguais. Helena assinou o pacto. Meturin assinou para o Conselho. O almirante Capvet serviu como testemunha. Quando a cerimônia terminou, Meturin abordou Helena em particular. Há 1 ano, disse ele, acredito que estava lidando com uma espécie menor que havia esquecido seu lugar. Ofereci-lhe uma submissão embrulhada na linguagem da cooperação. Eu esperava que você aceitasse, porque não consegui imaginar outra resposta. E agora? Helena perguntou. Agora entendo que nunca vi realmente a humanidade. Eu estava vendo o que esperava ver. O que eu queria ver. Um servo útil. Um subordinado cooperativo. Senti falta do que estava bem na minha frente. O que é que foi isso? Os 7 olhos de Meturin estudaram-na por um longo momento. Uma espécie que mede o seu valor, não pelo que pode receber, mas pelo que escolhe dar. Uma espécie que constrói em vez de conquistar. Uma espécie que se afasta do poder em vez de abusar dele. Ele fez uma pausa. Vivi 600 anos e liderei o Conselho durante 200. Nunca encontrei nada parecido com a humanidade. Helena pensou em suas palavras. Ela pensou no ano que passou, nas lutas e sacrifícios e nas pequenas vitórias. Ela pensou no pacto que haviam construído, nas espécies que acolheram, no futuro que estavam criando. Não somos especiais, ela disse finalmente. Somos apenas teimosos. Quando alguém nos diz que não temos escolha, encontramos uma de qualquer maneira. Quando alguém nos diz que somos fracos demais para ter importância, provamos que estão errados. Quando alguém nos diz para nos submetermos, vamos embora e construímos algo melhor. É exatamente isso que o torna especial, respondeu Meturin. A maioria das espécies aceita suas limitações. A humanidade se recusa a reconhecer que eles existem. A celebração daquela noite foi diferente de tudo que a galáxia já tinha visto. Humanos e alienígenas dançaram juntos sob estrelas artificiais. Espécies que eram inimigas compartilhavam refeições e histórias.
O peso de 3.000 anos de hierarquia foi eliminado. Só um pouco. Helena ficou à beira da reunião, observando seu povo comemorar com seus novos aliados e antigos adversários. O secretário-geral Shen juntou-se a ela. Conseguimos, ele disse calmamente. Na verdade, nós fizemos isso. Fez o quê? Mudou a galáxia. Não através da guerra, não através da conquista. Apenas por se recusar a aceitar o que todos nos disseram que era inevitável, Helena assentiu. Ainda não acabou. O tratado é apenas papel, teremos que trabalhar para torná-lo real. Haverá contratempos, conflitos, momentos em que tudo parece prestes a desmoronar. Eu sei. Shen sorriu. Mas esse é o jeito humano, não é? Não esperamos que as coisas sejam fáceis. Nós apenas esperamos que continuemos tentando. Eles ficaram em um silêncio confortável, observando a celebração continuar. Em algum lugar no meio da multidão, um grupo de Querad ensinava uma dança tradicional a crianças humanas. Perto dali, o almirante Kevet estava conversando profundamente com um oficial naval humano. Comparando as filosofias táticas, a galáxia estava mudando. Não rapidamente, não facilmente, mas genuinamente. A velha ordem estava dando lugar a algo novo, algo que abria espaço para espécies que o Conselho ignorou e valores que o Conselho rejeitou. Helena pensou na mensagem que entregou ao Conselho há um ano. Ela lhes dissera que a humanidade valorizava a paz, mas não à custa da liberdade. Ela lhes dissera que os humanos prefeririam lutar como pessoas livres do que como servos prósperos. Eles provaram que essa promessa era verdadeira. Eles abandonaram uma paz injusta e construíram uma paz melhor. Eles mostraram à galáxia que a força não se mede em armas ou território, mas na coragem de escolher o seu próprio caminho.